E aí agora a gente vai ver então a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática de repartição de competências federativas, que cai bastante em prova e são questões que são difíceis de você acertar se você não conhecer o julgado. Então eu vou pegar aqui mais de 100 julgados do STF e vou compilar na forma de teses, na forma de enunciados, na forma de um resumo efetivamente. Por exemplo, eu já vou colocar aqui, ó, dentro dessa casuística, então, para você saber que legislar sobre direito civil, direito penal e direito processual isso daqui é competência privativa da União. E aí com aquela advertência que a gente já fez, né? Competência privativa. Se ele trocar para exclusiva, a questão fica errada. Será que o examinador vai me sacanear, professor? É óbvio que ele vai. Então, olha só. Legislar, então, sobre direito civil, direito penal e direito processual é matéria de competência privativa da União. Isso daqui é o que está no texto da Constituição. Isso está lá no 22, inciso 1º. Tem uma série de matérias. Eu destaquei aqui as principais, as que mais caem na prova, as que mais podem te complicar. Porque, por exemplo, direito civil, aí vem agora a jurisprudência. A parte da jurisprudência eu vou colocar de vermelho. Então, olha só, direito civil. Gente, quando a gente fala que compete à União legislar sobre direito civil, isto é uma competência gigantesca, isso é uma competência infindável, porque o direito civil abrange pessoas, bens, negócios jurídicos, obrigações, contratos, posse, propriedade, família, sucessões, empresas. Então, toda essa matéria é matéria que somente a União pode legislar. Se eu tiver uma lei estadual sobre esse tema, não havendo delegação da União mediante lei complementar, a lei estadual é inconstitucional. Se é uma competência privativa, a União pode delegar, mas delegação não se presume. Delegação só é levada em conta se vier prevista de forma expressa. Então, se tiver na sua prova objetiva dizendo que o Estado-membro, lei estadual, tratou sobre família, lei estadual inconstitucional. A menos que ele diga que a União delegou a competência expressamente mediante lei complementar. Mas aí, como eu disse, direito civil é um mundo. Aí vem a jurisprudência do STF. A jurisprudência do Supremo, por exemplo, vai chegar e vai me dizer, ó, a competência para legislar sobre direito civil abrange, inclusive... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para eu ter mais espaço. Então, essa competência aqui abrange, inclusive... legislar sobre contratos. Então, é muito difícil algum Estado-membro da Federação conseguir legislar sobre contratos sem invadir competência privativa da União. Até tem alguns casos, mas assim, é muito difícil. É quase assim, com 95% de certeza, que se a lei estadual trata de contratos, é quase certo que ela invade, em algum aspecto, a competência legislativa privativa da União. E tem um exemplo aqui específico que já apareceu em prova de concurso várias vezes, que é o caso da cobrança por vaga de estacionamento em shopping. Então, só a União pode legislar sobre contratos, por exemplo... cobrança por vaga de estacionamento em shopping. O STF até aceita que o Estado diga a forma de cobrança. Se tem que aceitar, por exemplo, dinheiro, se tem que ter o atendimento presencial ou não, se essa hora pode ser quebrada em minutos ou não. Isso daí o Supremo até que aceita. Agora, dizer se o estacionamento é gratuito ou pode ser cobrado, isso é legislar sobre contratos.
É dizer se um contrato é lícito ou não. É dizer se um contrato é juridicamente possível ou não. Isso daí é uma matéria que tem que vir da lei federal, tem que vir da lei da União. Tá? Ah, professor, mas em Salvador ninguém paga estacionamento em shopping porque tem uma lei municipal que diz que é gratuito. Sim, é uma lei municipal inconstitucional, mas que não foi questionada. O judiciário só age se for provocado, mesmo para fazer o controle de constitucionalidade. Se ninguém provocar, a lei vai ficar lá. Então tome cuidado com essa competência da União para legislar sobre direito civil, porque ela é gigantesca. E não é só direito civil, é também direito penal, né? A União também vai legislar sobre a definição de crimes e a cominação de penas. E aí vem a jurisprudência do STF e vai dizer o seguinte: inclusive, crimes de responsabilidade de qualquer autoridade. Inclusive, crimes de responsabilidade de qualquer autoridade. De qualquer autoridade. Isso daqui você vai encontrar numa súmula vinculante, a súmula vinculante 46. E você sabe o que significa súmula vinculante, né? Súmula vinculante, a tradução para o bom português é cai pra caramba, por favor, decore pelo amor de Deus. Então olha só, crime de responsabilidade, o crime que justifica o impeachment de autoridades. Existe impeachment de autoridades federais, estaduais e municipais. Eu tenho impeachment de presidente da República, de ministro do STF, de procurador-geral da República, de ministro do Estado. Eu tenho impeachment de governador, de secretário de Estado. Eu tenho impeachment de prefeito, de secretário municipal. O julgamento, atenção para entender a diferença. O julgamento da autoridade pelo crime de responsabilidade vai depender da esfera federativa. O julgamento do presidente por crime de responsabilidade cabe ao Senado. O julgamento do governador cabe a um órgão especial formado metade pelo TJ do Estado, metade pela Assembleia Legislativa. O julgamento do prefeito cabe à Câmara Municipal. Mas a legislação é 100% federal. Então, o julgamento da autoridade pelo crime de responsabilidade pode variar. Pode ser atribuído a órgãos federais, estaduais ou municipais. Mas legislar sobre isso é 100% lei federal. Eu tenho a Lei 1079, de 10 de abril de 50, que vai falar do crime de responsabilidade para todo mundo, menos prefeito. E tem o Decreto-Lei 201, de 67, que fala de crime de responsabilidade de prefeito. Então, não esqueça. Constituição estadual, se tiver regras de impeachment, inconstitucional. Lei orgânica municipal, se tiver regras de processo e julgamento de impeachment, inconstitucional. Só quem legisla, só quem regulamenta, só quem normatiza definição, processo e julgamento de crimes de responsabilidade é a lei federal, é lei da União. E tem mais também, ó, compete privativamente à União também legislar sobre direito processual. Legislar sobre direito processual, e aqui vale tanto para o processo civil como também para o processo penal. Só que olha só, isso daqui é definir regras sobre competência, ou seja, que juiz julga cada causa, recursos, quais os recursos cabíveis, prazos, nulidades processuais, etc. Isso aqui é tudo julgado do Supremo. Só que isso daqui é diferente de legislar sobre procedimentos em matéria processual. Legislar sobre procedimentos em matéria processual tá lá no 24, inciso 11. Legislar sobre
procedimentos em matéria processual é competência concorrente. Isso daqui é competência concorrente. Competência concorrente, para a gente relembrar, quer dizer o quê? Que a União vai trazer apenas as diretrizes e que os estados e o Distrito Federal vão trazer o detalhamento. Sobre qual tema de direito processual é que a União faz apenas as diretrizes e cada estado adapta? Procedimentos. Basicamente, nós estamos falando aqui de forma, ou na verdade, tempo e lugar dos atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. Então, por exemplo, olha só. Legislar, e aqui eu já estou no nível mega ultra master do aprofundamento. Eu não acho que na sua prova ele vai chegar na casuística a dizer tempo e lugar dos atos processuais quem legisla. Não acho. Mas é melhor pecar pelo excesso, pelo aprofundamento a mais do que a menos. Então, olha só. A União vai legislar sobre direito processual civil, sobre direito processual penal, sobre direito processual do trabalho. Tudo é lei federal. Só que no capítulo de tempo e lugar dos atos processuais, no capítulo sobre quando podem ser praticados os atos processuais e onde podem ser praticados, isso daí a União vai trazer só as diretrizes. Por quê? A União vai dizer, por exemplo, está lá no Código de Processo Civil, está lá no CPC, que é Lei Federal, Lei 13.105. Vai estar lá. Os atos processuais podem ser praticados, nem me lembro, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, ordinariamente. Aí o Distrito Federal vai chegar e vai dizer as audiências, que é um ato processual específico, as audiências no Distrito Federal ocorrem das 12 às 19. Quer dizer, a União fez as normas gerais, o Distrito Federal adaptou aquilo à sua realidade específica. Como é que isso vai cair na sua prova? Legislar sobre direito processual, competência privativa da União. Legislar sobre procedimentos em matéria processual, aí a competência é concorrente. A União faz as normas gerais, os estados e o DF fazem as normas específicas. Beleza? Outro núcleo agora de julgados do STF. Aqui, cada um desse daqui, vermelhinho e laranjinha, já é um monte de julgado do STF, tá? Então, beleza. Vamos agora para outra competência da federação. Legislar sobre telecomunicações. Legislar sobre telecomunicações também é competência privativa da União. E aí, telecomunicações, veja, decorar lá, telecomunicações é a União, seu concorrente decora, ele usa lá o mnemônico e ele decora. Mas não vai cair assim. Vai cair perguntando se Estado membro pode legislar sobre cobrança de assinatura básica em serviço de telefonia. Entende? Vai cair ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Vamos então colocar aqui, ó, olha só, telecomunicações, o que está dentro e o que está fora dessa competência da União para legislar sobre telecomunicações. Eu vou botar aqui inclusive. A assinatura básica. Vou explicar o que é isso. Inclusive, a assinatura básica, ponto adicional, e também bloqueador de celular. Bloqueador de celular.
Isso daqui são 3 temas e cada um desses temas tem um caminhão de julgados do STF que eu peguei, mastiguei, digeri e estou trazendo para você aqui já para você acertar na prova. Por exemplo, a assinatura básica. O que é a assinatura básica? É aquele valor que você paga mesmo que você não origine chamada. Então, por exemplo, você paga lá todo mês X, quem tem conta pós-paga, né? Todo mês paga lá X. Por quê? Mesmo quando eu não estou ligando, meu celular está aqui disponível. A rede está disponível 24 horas por dia para ele receber chamada ou para ele ligar quando eu precisar. Então eu pago um valor fixo de assinatura básica. Vários estados fizeram leis dizendo que não podia cobrar isso. Cobrar uma espécie de consumação mínima de água, de telefonia, de energia elétrica. O Supremo disse: só quem pode legislar sobre isso é quem é o titular do serviço público. Então, serviço de telecomunicações, de energia elétrica, etc., é tudo federal. Então, quem pode legislar para dizer se pode ou não ter cobrança de assinatura básica é só lei federal. Lei estadual que diga que não pode ter cobrança de assinatura básica em telefonia, internet ou energia elétrica é lei estadual que é inconstitucional. E também, ponto adicional. Algumas leis estaduais diziam, por exemplo, que não se podia cobrar pelo ponto adicional de TV a cabo e internet. E aí o STF disse, só quem pode tratar sobre isso é a lei federal. Só quem pode tratar sobre isso é lei da União. E também bloqueador de celular. Bloqueador de celular. Veja, aqui a competência para legislar, né? É a competência legislativa. Porque a gente tem um problema no Brasil, que você sabe que celular no Brasil não funciona muito bem. A não ser dentro do presídio. Dentro do presídio, aí o celular é maravilhoso. Eu nunca vi receber uma ligação de golpe e a ligação falhar. Quando a ligação é de golpe, ela é límpida. Você ouve tudo certinho. Então, celular no Brasil não funciona bem, a não ser dentro do presídio. Há alguns estados da federação compraram bloqueadores de celular e botaram lá no presídio. Pô, tá aqui bloqueado o sinal de celular. Problema nenhum. Rio Grande do Norte fez isso. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, em vez de comprar o bloqueador e colocar no presídio, fez uma lei para obrigar as empresas de telefonia a colocarem bloqueador de celular. E aí o Supremo disse, inconstitucional, meu filho. Primeiro que é uma lei estranha, né? Você obrigar uma empresa a prestar o não serviço dela, né? Você obrigar uma empresa de telefonia a prestar uma não telefonia, né? E segundo, só quem pode legislar sobre telecomunicações é a União. Tem que ser por meio de lei, teria que ser uma obrigação dessa para a concessionária de serviço público, teria que ser instituída mediante lei federal. Beleza? Foram os dois primeiros núcleos temáticos sobre a jurisprudência do Supremo acerca dessa matéria.